Olá pessoal, então na aula de hoje, que na realidade é a nossa penúltima aula do ano, não é? A gente vai falar sobre alguns temas específicos. A primeira coisa que a gente vai falar o tema é pedir e obtereis, não é? A gente costuma pedir muito mal, essa que é a verdade. O pedir e obtereis, muita gente fica, mas eu peço o quê? Peço saúde, peço dinheiro, peço paz, peço que as pessoas não me atazanem a paciência, não é? A gente pede tanta coisa, mas quantos de nós sabem pedir bem? Nós devemos nos lembrar que nós estamos nesta encarnação. Encarnação, na realidade, ela é uma oportunidade de aprendizado, obviamente. Por ser uma oportunidade de aprendizado, os desafios que nós temos na nossa vida, que nós enfrentamos no dia a dia, principalmente as dificuldades, são material de estudo na realidade. Esta vida ela é passageira, nós somos seres, a gente costuma dizer que nós somos seres espirituais numa experiência física, numa experiência material. E essa experiência material nos é necessária para que a gente possa aprender com a vida, aprender a enfrentar os desafios, nos aperfeiçoar. Bom, nisso resulta o quê? Resulta que para nós aprendermos, nós temos que receber a lição, que nem um aluno. O aluno tem que receber a lição para fazer aquela lição para aprender. A mesma coisa é nós, no nosso dia a dia, na nossa vida. Só que quando nós enfrentamos as dificuldades, quando as coisas ficam difíceis, nós pedimos para Deus para nos livrar. Livrai-nos do mal, lembra do Pai Nosso? Pai Nosso que estais no céu, livrai-nos do mal, amém? Nós queremos que nos livre do mal. Mas na realidade, será que é isso que nos ajuda? Será que nós aprendemos alguma coisa nos livrando do mal, entre aspas? Será que se Deus simplesmente evitasse, por um passe de mágica, assim, que nós enfrentássemos os desafios, será que isso seria bom para nós? Na realidade, o pedir e obtereis, a gente tem que pedir o quê? A força, a inspiração, a coragem para enfrentar os desafios. Eu tenho uma grande dificuldade pela frente. Não adianta eu pedir para me livrar daquela dificuldade. Mesmo que eu me livre daquela dificuldade agora, nesse instante, o que vai acontecer? Eu vou estar apenas adiando essa dificuldade. Eu vou ter que enfrentar esse desafio de qualquer maneira, ou agora, ou depois, em algum momento eu vou ter que enfrentá-lo. Então o que eu devo pedir para poder enfrentar esse desafio? Na verdade tem que pedir paciência, não é? Porque muitas vezes enfrentar um desafio a gente tenta resolver e não dá certo. Isso testa a nossa paciência, obviamente. Então pedir paciência, pedir fé, ou seja, que eu tenha fé que eu vá conseguir aquilo, que eu tenha fé nos meus mentores, que eu tenha fé em Deus, que eu vou conseguir enfrentar aquilo. Eu tenho que pedir o quê? Pedir sabedoria para enfrentar esse desafio, serenidade, força de vontade, capacidade de resiliência para enfrentar esse desafio. Mas normalmente o que a gente pede não é isso. A gente pede para se ver livre do desafio. Igualmente, por exemplo, se alguém diz que você tem um obsessor muito grave, um obsessor que atazana a vida, que está tentando, sei lá, de todas as maneiras colocar obstáculos para você. O que a gente pede? Não, bota um nome lá no centro espírita. Para quê? Para que eles façam algumas orações, chamem esse obsessor num grupo de diálogo e me livre desse obsessor. Mas que vantagem eu tenho se eu me livrar do meu obsessor desse jeito? A gente já falou em outras aulas que o nosso melhor indicador para saber como nós estamos indo de progresso e nós precisamos melhorar são os nossos adversários.
Nossos adversários não têm o mínimo pudor em apontar os nossos erros. Pelo contrário, até lhes dá prazer nisso. Nossos amigos, parentes, pessoas que gostam de nós ou têm alguma simpatia por nós, geralmente douram a pílula. E nós, até por uma questão da maneira como nós nos desenvolvemos, nós temos a tendência de sermos condescendentes conosco. Então, às vezes, nós temos um defeito, mas se alguém consegue me dourar a pílula ao falar daquele defeito, eu pego aquela afirmação, que já é uma pílula dourada, e sou mais condescendente ainda. E não vou ver o meu defeito real. E não vou conseguir resolver isso. Não vou conseguir superar esse defeito. Um adversário, um obsessor, um inimigo não tem esse prurido. Ele vai lá e aponta exatamente o defeito de maneira nua e crua, direta e cruel. De maneira a me indignar, a me causar um sentimento exacerbado que me vai fazer o quê? Me vai fazer tentar resolver esse problema. Então, quando a gente pede, por exemplo, a gente não pede para se afastar do obsessor. Eu não quero que me livre do meu obsessor. Não! O que eu tenho que pedir? Eu tenho que pedir que eu consiga entender por que esse obsessor está tentando me prejudicar. Vamos lembrar que, na realidade, ninguém odeia um desconhecido. Ninguém é adversário ou inimigo de um desconhecido. Você é adversário, é inimigo de alguém que foi muito próximo de você. E se eu tenho um obsessor e esse obsessor está tentando fazer alguma coisa para me prejudicar, com certeza nós já fomos muito próximos um do outro. E se nós somos muito próximos, alguma coisa ocorreu. Então eu não tenho que pedir para me livrar do meu obsessor. Eu tenho que pedir para conseguir compreender esse obsessor, para conseguir entender esta situação e até mesmo para ajudar essa pessoa. É a única maneira de eu me livrar dos malefícios que esse obsessor está tentando fazer para mim, de eu aprender, de eu evoluir e de eu eliminar alguns dos meus defeitos. Então, no momento que eu peço, não para que afaste esse obsessor de mim, mas para que eu consiga entendê-lo, e mais ainda, que eu consiga me entender com ele, aí eu estou pedindo certo. Quando surge um grande desafio, ao invés de eu pedir para me livrai-nos do mal, na realidade não, eu tenho que pedir a coragem, a serenidade, a fé, a sabedoria para enfrentar aquele desafio e para poder superá-lo. Então esse pedir obtereis, na realidade, primeiro nós temos que nos reciclar para aprender a pedir. Porque com certeza, se nós pedirmos para Deus, se nós pedirmos para os nossos mentores, a força, a coragem, a sabedoria, a serenidade, a fé para enfrentar os desafios, isso jamais será negado. Eles estão ao nosso lado para nos fornecer isso, para nos ajudar nisso. E por que eles não podem simplesmente tirar a dificuldade da nossa frente? Porque é improdutivo. Nós não vamos aprender nada. E aquele defeito que eu tenho, eu vou continuar com ele. E a dificuldade que eu estou enfrentando hoje, eu vou enfrentar de novo amanhã. E como eu não enfrentei esse problema hoje, ele vai vir maior, mais cabeludo da próxima vez, né? Problemas são como filhos. Se deixar eles por conta, eles crescem, pioram e incomodam mais. Então a gente tem que cuidar muito bem deles. E é isso que nós devemos aprender a pedir. Um outro tema que nós temos que falar também é sobre a oração do Pai Nosso. Acabamos de falar, do Senhor, livrai-nos do mal. Tem um capítulo inteiro no Evangelho segundo o Espiritismo sobre o Pai Nosso. E é muito legal, porque ele vai esmiuçando o Pai Nosso, não é? Pai Nosso que estais no céu, não é que Deus está lá no céu. Nós estamos nos dirigindo a alguém, a uma ideia,
a um ser superior. Venha a nós o vosso reino. Que reino é esse? Ora, é o reino de amor, é o reino de compreensão, de tolerância, de paz, aonde todos se entendem, aonde as pessoas compreendem umas às outras, aonde as pessoas aceitam as diferenças umas das outras. Então venha a nós o vosso reino, é que venha este reino de compreensão, de amor, de bondade, de tolerância. Seja feita a vossa vontade, ou seja, que seja feito os desígnios da providência, e não a minha vontade, exatamente o que nós acabamos de falar, porque muitas vezes se for feita a minha vontade, eu costumo dizer que eu dou graças a Deus que Deus nunca atendeu, nunca me deu o que eu pedi, mas a providência sempre me deu o que eu precisava. Então, seja feita a vossa vontade, ou seja, eu estou aqui, estou disposto a receber o que eu preciso, não o que eu quero. Muitas vezes a gente pede muito mal, não é? Então, que venha a nós o vosso reino, ou seja, que seja feita a vossa vontade. Então, que as coisas que eu preciso, os desafios que eu necessito enfrentar, as pessoas com as quais eu preciso conviver e me acertar, que elas sejam colocadas no meu caminho. Que venha a nós o vosso reino, né? Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O que é o assim na terra como no céu? Que esses desafios, que essas situações que eu tenho que passar, que essas pessoas com as quais eu tenho que conviver, que eu consiga encontrá-las, tanto quando eu estiver encarnado, quando eu estiver desencarnado. Então, assim na terra como no céu, é assim na vida física, material, quanto na vida espiritual. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que é o pão nosso de cada dia? Não é o alimento material, é o alimento espiritual. São as inspirações, é o conhecimento, é o alimento que eu preciso para enfrentar a vida e os desafios. O pão nosso de cada dia é a sabedoria, é a fé, é a coragem, é a capacidade de eu sintonizar com os meus mentores e com os espíritos que me guiam para enfrentar os desafios. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, não é? Então este é o pão nosso, a capacidade, a fé, a coragem para enfrentar os desafios. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Essa talvez seja a parte mais dura e mais difícil de compreender. Como eu costumo dizer, né, quando a gente compreende duas boas, uma notícia boa e uma notícia ruim, não é? A notícia boa, Deus não pune, e a notícia ruim também, Deus não pune, não é? Então, perdoai as nossas faltas, ou seja, me perdoa, do mesmo jeito que eu perdoo os outros. Veja que isso é muito poderoso, porque não há uma medida, não, você fez tal coisa, você vai ser punido tal coisa, não há como a justiça. Na justiça humana, por exemplo, se nós pegarmos o Código de Processo Civil, o ordenamento jurídico, tem lá, o cara roubou alguma coisa, sei lá, de 2 a 5 anos de prisão, matou alguém, de tantos a tantos anos de prisão, desviou dinheiro público, de tanto a tanto tempo de prisão. Olha a sabedoria da justiça divina, não há esse prazo. Esse prazo pode ser curtíssimo, pode ser uma eternidade. Quem é que dá a medida da reparação da falta? Não é uma lei escrita, não é um ordenamento jurídico. É a minha consciência. O que eu faço para os outros, na medida em que eu exijo dos outros
eu sou exigido. Então quem dá a medida, a dosimetria da minha justiça, sou eu mesmo. Então eu digo para Deus, Deus me perdoa, pelo amor de Deus me perdoa. Mas Deus não vai nem me condenar, nem me perdoar. Por quê? Porque esse perdão da falta é dado pela minha consciência. E ele está na exata medida que eu perdoo os outros. Isto é poderoso, porque é uma justiça infalível. A dosimetria é diferente para cada pessoa e depende de como a pessoa age com os outros. Então isso é algo extremamente poderoso quando a gente pensa. E ao mesmo tempo, é a minha consciência que vai me cobrar. E não há uma punição. Deus não pune, a providência não pune, a vida não pune. Cobram-se responsabilidades. Eu tenho que reparar a falta que eu fiz. Se eu cometi uma falta que prejudicou alguém, eu tenho que reparar essa falta. Mesmo que o objeto que foi prejudicado pela minha falta, a pessoa, ela já tenha superado isso e esteja muito mais à frente. Ela já não necessita da minha reparação, porque ela está muito à frente. Mas veja bem, não é a ela que eu tenho que reparar, é comigo que eu tenho que me entender. A responsabilidade é da minha consciência. E isso dá uma medida de uma coisa que é muito interessante. Por exemplo, se eu cometi uma falta e prejudiquei alguém, e a pessoa que eu prejudiquei já está muito adiante, já superou aquilo há muito tempo, qualquer reparação que eu possa fazer não vai mais sequer mais atingi-la, porque ela já superou isso há muito tempo. Mas o que me cobra? A minha consciência. E aí o que eu vou fazer? Eu vou desenvolver maneiras e métodos para evitar de cometer isso novamente. E quando eu perceber alguém na minha volta cometendo a mesma falta ou sofrendo a mesma injustiça que eu fiz outro sofrer, eu vou agir para evitar isso. Então a minha reparação vai ser com outra pessoa. Mas na realidade, quem vai se beneficiar são outras pessoas que não aquela que foi ofendida. Mas a reparação é para a minha própria consciência. Então eu percebo que esse perdoai as nossas faltas, como nós perdoamos os faltosos conosco, é extremamente poderoso. E também nos chama a uma responsabilidade imensa. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O que é esse cair em tentação? Seria a tentação do demônio? Na realidade não, são os vícios da nossa consciência. Não nos deixeis cair em tentação, assim, me inspira e me dá sabedoria e discernimento para não cometer novamente as mesmas faltas que eu cometi. Para que eu não seja seduzido pela via fácil, pelo caminho mais fácil, que necessariamente vai me fazer falhar em novos desafios. Livrai-nos do mal. Qual é esse mal? É exatamente isso, é a tentação de pegar o caminho mais fácil, mesmo às custas de prejudicar alguém. Então, livrai-nos do mal, não nos deixeis cair em tentação, é exatamente isso. Me dê sabedoria, me guia para que eu não falhe novamente, para que eu não repita os erros que eu já cometi, para que eu aprenda com os meus erros e não volte a cometê-los novamente, que é a maneira que eu tenho de progredir. Um outro ponto que a gente fala sobre a influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Será que influenciam? Será que não influenciam? Na realidade, o que acontece? Muita gente diz os irmãos do plano espiritual.
os irmãos da espiritualidade maior. Gente, na verdade, nós estamos todos no mesmo nível. O que acontece é que nós, encarnados fisicamente, temos sérias limitações físicas de perceber o mundo à nossa volta. Os espíritos desencarnados estão à nossa volta aos montes. Convivem conosco diariamente, a todo momento estão convivendo conosco. Apesar de nós não podermos vê-los com os olhos físicos. Por quê? Porque nós temos uma limitação física. Nós enxergamos um espectro muito pequeno de luz, por exemplo. E o que nós enxergamos é apenas o reflexo da luz. Então, é claro que esses espíritos, eles estão convivendo no mesmo mundo que nós, estão ao nosso lado, permeiam ao nosso lado, é claro que também nos influenciam. Eu, por exemplo, eu não vejo a radiação ultravioleta do Sol. Mas se eu ficar exposto muito tempo, eu vou ganhar um belo câncer de pele. Não é porque eu não vi a radiação ultravioleta que eu estou livre da influência dela. Não é porque eu não vi uma explosão de supernova lá no raio que o parta que eu não estou sujeito a ser atingido por raios gama ou alguma coisa assim. Até a formação do nosso corpo físico tem eventos que nós não fazemos a mínima ideia e a ciência nem sabe como acontece até hoje. Então os espíritos estão à nossa volta, os espíritos desencarnados. Assim como os encarnados também. Os encarnados nós conseguimos ver porque nós conseguimos ver o corpo físico. Os desencarnados, a maioria de nós não consegue ver. Claro, tem os médios videntes, mas isso é outra coisa. O médio vidente obviamente consegue ver, mas a maioria de nós não. Se nós estamos todos no mesmo mundo, no mesmo plano, é óbvio que todos nós influenciamos. Nós influenciamos os nossos irmãos desencarnados. E eles também nos influenciam. Eles influenciam o nosso pensamento, como nós influenciamos o pensamento deles. Porque na realidade, o que o espírito faz? O espírito pensa, o espírito tem uma ideia, é um pensamento ativo, que tem uma identidade, uma individualidade. Cada espírito tem as suas características, tem o seu caráter, os seus gostos, as suas tendências, as suas simpatias, as suas antipatias, estando encarnado ou desencarnado. Essas simpatias, essas antipatias, esses gostos, essas tendências, esses talentos, eles influenciam uns aos outros. Nós não influenciamos as pessoas à nossa volta simplesmente por falar, simplesmente fazer um comentário. Só que isso também nós influenciamos, a gente não se dá conta disso, mas nós também influenciamos os desencarnados. Muitas vezes eles se espelham em nós. Muitas vezes a gente fala alguma coisa, a gente estuda alguma coisa, e aquilo está servindo de esclarecimento para outros que estão na nossa volta. Igualmente, os espíritos desencarnados também nos influenciam. Então é claro que exercem influência no nosso mundo. Isto é óbvio, porque estamos todos no mesmo plano. Não existe um plano físico e um plano espiritual. Nós estamos todos no mesmo plano. O que acontece é que uns estão numa frequência física, grosseira, material, que pode ser percebido, eu posso tocar, eu posso me tocar, eu sou matéria, e outros estão desencarnados. Como eu costumo dizer, um espírito desencarnado é apenas um espírito que não tem mais um corpício para chamar de seu. Mas ele continua na volta, influenciando todo mundo. E sendo influenciado. Cada vez que eu penso, que eu estudo, que eu faço alguma coisa, eu estou influenciando uma série de espíritos à minha volta. E cada vez que esses espíritos pensam, têm uma tendência para alguma coisa, gostam ou desgostam de alguma coisa, eles também me influenciam. Ainda que a influência que eles exerçam sobre mim possa ser fisicamente menor do que a que eu exerço sobre eles, mas mesmo assim eles me influenciam. Existem pessoas que têm tendência a ser mais influenciáveis do que outras, como entre os encarnados também.
Tem pessoa que acredita em qualquer bobagem que a gente fala. Tem pessoas que não, são mais céticos, são mais incrédulos. Assim também são os espíritos. Não é porque a pessoa morreu, que perdeu o corpo físico, que ele deixa de ser quem é. A pessoa continua sendo quem é, com a sua individualidade, com os seus gostos, com as suas aptidões, seus defeitos, seus preconceitos. Tudo isso continua com o espírito mesmo depois de desencarnado. E é lógico que todos nós nos influenciamos uns aos outros. Então, não é porque o espírito está desencarnado que ele só tem influência lá no plano espiritual. Que a gente costuma, na nossa mente, a gente tem uma ideia, o plano espiritual é lá, não é? E a gente está aqui. E, na verdade não é, estamos todos imersos no mesmo mundo. É tudo intrincado. Nós influenciamos e somos influenciados por encarnados e por desencarnados. Então, o que a gente tem que fazer, se a gente for um pouquinho esperto, é procurar sintonizar sempre nos melhores sentimentos, nas melhores ideias, para que nós possamos influenciar da melhor maneira possível nossos irmãos que estão à nossa volta, encarnados e desencarnados, e que para que isso gere uma sintonia que faça com que a nossa volta tenham apenas bons espíritos ou espíritos sintonizados exatamente com esses sentimentos que eu estou emanando. Mas nós vamos ter a influência sempre de espíritos bons, de espíritos maus, de espíritos adiantados, de espíritos não tão adiantados. É para isso que nós estamos no mundo, nós estamos convivendo uns com os outros. E o último item a falar nessa aula seria sobre o Evangelho no lar. Muita gente fala no culto do Evangelho no lar. Eu, sinceramente, tenho um problema bastante grave com esse termo, culto do Evangelho no lar. Não é culto. Na realidade, o que Kardec falava é um estudo. Ou seja, que as pessoas se reúnam e estudem o Evangelho, porque tem as máximas morais de Jesus. E vamos combinar que se a gente for pegar no nosso mundo hoje em dia, ou antigamente, ensinamentos morais para estudar, os de Jesus estão entre os melhores. Então, e onde é que estão esses ensinamentos morais de Jesus? Estão lá no Evangelho. Então, por isso que se recomenda que se faça o estudo do Evangelho. Porque esse estudo do Evangelho, na realidade, ele vai limpar o meu lar. Não vai limpar o seu lar. Não é isso que ele vai fazer. Ele vai purificar o ambiente. Ele não vai purificar o ambiente. O que acontece é que, quando você estuda os princípios morais, obviamente pode estudar o livro dos Espíritos, os livros da codificação, mas vamos pegar, por exemplo, assim, o Evangelho, segundo o Evangelho de Jesus. Quando eu estudo o Evangelho de Jesus, automaticamente eu estou sintonizando com as ideias de Cristo, que são ideias de quê? De compreensão, de tolerância, de amor, de perdão, de entendimento, de paz, de harmonia, de união, de alegria. Então, quando eu sintonizo nesses sentimentos, naturalmente, a frequência com que eu estou, ela vai para esses mesmos sentimentos. E os espíritos que estão na minha volta, a maioria dos que estiverem neste mesmo, digamos assim, nesta mesma vibe, né, nesse mesmo sentimento, vão se achegar para aquele lar. Por quê? Porque é um sentimento afins. E, obviamente, aqueles que não se afinizam com esse sentimento não vão se sentir num bom ambiente, não vão se sentir bem. E, naturalmente, vão procurar aonde se sintam bem. Então, é nesse sentido, por exemplo, que o meu lar fica com uma sintonia melhor. Quando eu faço um Evangelho no lar, meu lar, eu sinto uma atmosfera muito melhor. É claro. Por quê? Porque eu entro numa sintonia melhor e, consequentemente, eu sintonizo também com espíritos sintonizados na mesma sintonia do que eu. É a mesma coisa o seguinte. Por exemplo,
Vamos supor que você goste de música clássica. Você bota a música clássica na sua casa e você acha um ambiente maravilhoso. Vamos supor que você gosta de ópera. Eu, por exemplo, gosto muito de ópera também. Vamos supor que bota uma ópera, um Verdi, sei lá, bota Aida, uma coisa assim. Eu vou me sentir maravilhosamente, eu vou me sentir fantástico. Vamos lá, botar uma ópera de Puccini, alguma coisa assim, eu vou sentir muito bem na minha casa. Por quê? Porque eu gosto daquilo. Vamos supor que o meu vizinho vai me visitar e ele detesta a ópera. Ele gosta do quê? Ele gosta de sertanejo, por exemplo. Ele não vai se sentir bem na minha casa. Ele vai, eu vou voltar outra hora. Não é? Ele vai sair e vai para um outro lugar. Porque naquele momento, naquela sintonia não é agradável para ele. Aí eu vou na casa de um outro amigo meu. Tá tocando, por exemplo, pancadão carioca, funk carioca. Que eu, me desculpe quem gosta, mas eu não gosto. Eu não gosto do funk carioca. Resultado, o que vai acontecer? Eu não vou ficar nesse ambiente. Eu vou sair de lá. Porque é um ambiente que não me é agradável. Vou me sentir torturado psicologicamente ouvindo um funk carioca. Tem gente que gosta. Não é uma questão de que é bom ou é ruim. Ah, o funk carioca é ruim. Não é ruim. É simplesmente tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Eu não gosto. Não quer dizer que a música seja ruim. Cada um tem o seu valor. Cada um faz o que acha melhor. Para mim seria horrível. Eu vou sair de lá. Para quem gosta vai ficar. É a mesma coisa. Eu começo a fazer o estudo do Evangelho no Lar, eu começo a sintonizar com sentimentos que me levam a uma sintonia maior. Eu vou estar sintonizado com amor, com perdão, com bons sentimentos, com tolerância. Espíritos que estão mais endurecidos, que querem vingança, querem desejar o mal, querem revolta e tudo mais, não vão se sentir bem ali. Não é que eles vão ser expulsos, ninguém vai expulsar ninguém. Só que a atmosfera não vai ficar legal para eles. Ou seja, eu estou tocando uma ópera, os caras querem ouvir um funk. Ele não vai ficar, ele vai para outro lugar. Na hora que eu começar a tocar o funk, ele vai voltar. Então, na hora que eu entrar na sintonia, que eu estiver revoltado contra alguém, ele vai voltar. E por que dizem que a gente tem que escolher uma hora e um lugar, um dia da semana e uma hora específica e fazer sempre naquele dia da semana? Tem gente que diz, não, porque a espiritualidade é ocupada, eles têm os compromissos deles. Então, nessa hora, eles vão estar lá na tua casa. Gente, não tem nada a ver com isso. Para a espiritualidade está tudo bem. A hora que você fizer, eles vão estar lá, se a sintonia estiver boa. Por que se prega isso? É por uma questão nossa, encarnados, físicos. Se eu tenho o hábito de fazer o meu Evangelho no Lar toda sexta-feira, às 21 horas, por exemplo, eu já sei, adquirir aquele hábito. Se eu tiver um compromisso, eu vou procurar marcar esse compromisso ou muito antes, de maneira que às 21 horas eu esteja livre, ou bem depois das 21 horas, de maneira que eu possa fazer meu Evangelho e depois ir para o compromisso. É uma questão de compromisso nosso, de nós conseguirmos assumir o compromisso. Porque se a gente começa a fazer, essa semana eu faço na segunda, na outra semana eu vou fazer na quarta, na outra semana eu vou fazer na sexta, na outra semana eu vou fazer no sábado, uma hora eu vou fazer de manhã, outra hora eu vou fazer de tarde, outra hora eu vou fazer de noite. Acredite, o que vai acontecer? Numa semana eu faço, segunda semana eu faço, na terceira eu pulo, na quarta eu faço, na quinta eu pulo, na sexta eu pulo. Em poucos meses eu não estou fazendo mais o estudo. E o estudo é necessário. É necessário para que a gente possa aprender, para que a gente possa refletir. Mas eu já estudei muito isso. Para que eu vou fazer de novo? Eu já estudei muito. Mesmo, sei lá, perdoai os vossos inimigos. Eu já estudei 300 vezes. Eu já estudei 300 vezes. Mas se eu começar a refletir e pensar no que eu fiz no dia a dia, provavelmente eu incorri nos mesmos erros novamente. Então, eu preciso repetir essa lição e preciso refletir sobre o que eu fiz novamente. Então, o horário, ele é
uma conveniência para nós, para que nós possamos nos disciplinar e poder manter uma regularidade. Quem faz exercício físico sabe, você vai lá, você vai na academia, ou você vai fazer sua corrida no parque e tudo mais, e se você mantém uma regularidade. Quando você quebra a regularidade, a tendência é que você vai espaçando cada vez mais até que uma hora você abandona. Então, para que a gente mantenha o hábito, é necessário essa regularidade, esse horário e esse dia de compromisso. E até para facilitar a nossa vida. A gente tem tanto hoje em dia, com a sociedade de informação e tudo mais, a gente tem tanto compromisso que se a gente não tiver disciplina, a gente não consegue fazer as coisas. Então isso nos impõe uma disciplina. Quanto à espiritualidade, mas se eu mudar a data, ou se eu mudar o horário, será que a espiritualidade vai estar comigo? Vai estar sim. Não se preocupe quanto a isso, eles vão estar sim. Eles vão estar lá. Conveniência de tempo, conveniência de data, horário, local, para eles não quer dizer absolutamente nada. Eles conseguem estar lá com toda a certeza. Então, mantenha uma disciplina, mantenha um horário e um dia regular. Não porque a espiritualidade tem os seus compromissos, mas é uma questão de disciplina para você. Bom, pessoal, vários temas, né? A gente abordou um monte de coisa. E esta, na realidade, é a nossa penúltima aula. Nós vamos ter agora, depois, na próxima semana, a última aula. E c'est fini o curso básico de introdução ao espiritismo, os 2 anos. E a gente, obviamente, espero que a gente continue convivendo e tudo mais, porque a gente vai continuar com o grupo, o WhatsApp e tudo mais, a gente vai conseguir continuar conversando. É óbvio, não é? Mas são mais esta aula e a próxima, e a gente termina o curso básico. Um ano atípico, a gente teve muito mais, a gente conviveu muito pouco pessoalmente, mas também é um ano que nos descortinou novas possibilidades. Por exemplo, nós temos a nossa amiga lá da Espanha, que faz um curso conosco. Então, vejo que a gente tem novas possibilidades. Eu acho que o formato que a gente fez ficou legal. Acho que dá um bom samba nisso aí. Tá bom, pessoal? Bom, então era isso na aula de hoje. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que assistiram o vídeo. E as dúvidas que vocês tiverem, a gente pode tirar na aula, ou se você tiver dúvida, não estiver acompanhando a aula, mas estiver acompanhando o canal, você deixa aqui nos comentários aqui, que a gente, eu, o Léo e a Carol, a gente responde as dúvidas sempre que surgirem essas dúvidas. Tá bom, pessoal? Então, mais uma vez, muito obrigado. Foi um privilégio ter estado com vocês.